em Golang, da disciplina de linguagem de programação. Meu nome é Igor Davi Moraes, sou aluno de engenharia mecatrônica. Eu sou o Lucas Barros, sou aluno de Ciência da Computação. Eu sou o Rodrigo Silva Lopes Edes e sou aluno da Engenharia Mecatrônica. Sou Arthur Silva Lopes e sou aluno da Engenharia Mecânica. O Golang ele foi criado pela Google em 2007. É uma linguagem que ela é compilada e com bom suporte à programação concorrente e paralela. Ela também é uma linguagem que ela é fortemente tipada e também estaticamente. Ela é muito fácil de programar e de se compilar. Atualmente, ela está sendo muito utilizada em serviços web, machine learning e em processamento de imagens. As variáveis dela, os construtores, né? As variáveis, elas são aquelas padrões, booleano, string, int, float, que podem ser declaradas de maneira implícita ou explícitas. Ela também possui uma coisa muito legal, que são as coroutines, que são meio que as funções que auxiliam a parte do processamento paralelo da linguagem. Os métodos também, eles têm funções que é bem interessante essa parte, porque eles têm argumentos eles passam argumentos que os receptores podem acessar as propriedades desses argumentos. Como vantagem, é uma linguagem muito simples, ela tem poucas palavras reservadas, ela tem uma manutenção muito baixa, porque como é fácil de ler, ela também é fácil de se aprender, e também de dar manutenção, porque é fácil de entender. Isso faz com que ela tenha um baixo custo e também seja uma linguagem bem confiável. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, qual que é a ideia. A ideia é similar a um aplicativo de caronas, onde você tem a pessoa que quer a carona, e ela está saindo de uma origem e quer chegar num destino. E você tem várias pessoas, que vamos chamar de Ubers, que estão dispostas a dar carona para essa pessoa. E como que é feito a escolha para a melhor pessoa para dar a carona? É considerada o ponto de início da pessoa que quer a carona e o ponto final dessa pessoa, e é calculado esse ponto de início com todos os pontos de início dos Ubers. E ao mesmo tempo é calculado, paralelamente, todo o ponto final do carona com todos os pontos finais dos Ubers. Usando a API do Google Maps, é calculada a menor distância dentre essas origens e destinos e escolhido a que tem o menor tempo. Agora a gente vai mostrar um pouco sobre o back-end. Beleza. Como o Igor falou, para a gente bolar uma solução usando o paralelismo, como o professor tinha pedido, né? A gente dividiu a rota inteira em 3 partes. E a primeira parte e a última parte a gente calcula conjuntamente usando o paralelismo das coroutinas. Bom, primeiro eu vou explicar a main. Tá, temos as variáveis, onde a gente declarou algumas variáveis que a gente vai usar no nosso programa, como uma que indica se o serviço está rodando e outra que indica que o programa está rodando, e uma somente para fazer uma sincronização no writing. Beleza, temos algumas constantes que dizem o serviço e a descrição do serviço, que só usamos para ter um teste. Aqui declaramos o tipo programa struct, que vai ser usado nas nossas funções de start e stop. A função de start, ela starta o serviço, né, como a gente pode ver aqui, e chama o prun. Ele starta o serviço e chama a função run para rodar, de fato, o serviço, né, que estão sendo simulados pelos módulos.go. A função stop ela é utilizada para parar o serviço. E agora vamos ver a nossa função run. Bom, a nossa função run é onde a gente estabelece as ligações de rotas que vai ser utilizadas pelo nosso front-end para ele saber onde que está, né? A gente vale falar também, né, que dividimos a nossa aplicação web em 2 partes, o front-end e o back-end, né? Aqui, como que eu tinha falado, é onde ele vai fazer o assert das rotas que o front-end sabe.
E aqui a gente pode ver que o nosso serviço carona é chamado, né? Quando pega o /search. Beleza. Essa função enable course é só uma função para setar algumas configurações de cabeçalho. E na função main é onde, de fato, a gente faz tudo rodar, né? Onde a gente cria um novo serviço e fala para ele rodar no s.run. Bom, agora eu vou explicar o serviço de fato, né? Que a gente simulou como sendo carona.go. Tá, beleza. Aqui a gente criou um tipo, né, de carona com origem e destino. Desculpa. Depois a gente declarou uma constante API, mas era só para saber mesmo a chave, mas a gente usou hardcoded. Aqui a gente fez um tipo root, um tipo room, um tipo element, um tipo distância e um tipo duration. Isso foi só para a gente poder guardar os dados que a gente ia receber do Johnson, que a gente ia receber da API que utilizamos do Google Maps. Bom, essa função getJohnson é onde a gente faz, de fato, a requisição para a API do back-end, né? Esse é um serviço de distância de matrizes e a gente solicitou o serviço para eles para a gente saber uma distância entre um ponto e o outro. Bom, aqui a gente pode ver que temos o método get, né? O cliente ele faz a acessão HTTP para o cliente. Aqui ele faz um request, de fato, né? Aqui ele só fez o objeto. Aqui no cliente ele só fez o objeto e aqui no new.request que ele faz quer dizer, ponto new request que ele faz a requisição. Bom, aqui ele vê se deu algum erro na requisição, né? Se não deu, ele faz para o cliente do REC, que foi o que ele recebeu aqui no http.newRequest. E aqui no body, ele faz um util read how, que é para ler JSONs. Só para ler o body do JSON. E aqui ele volta para a função que chamou ele como com canal da GoRotina. Bom, esses canais eles servem para fazer nosso programa que chamou a GoRotina esperar a GoRotina terminar para continuar as outras etapas dele, né? E com isso a gente consegue falar para o nosso programa não terminar antes de uma rotina que ele chamou ser terminada também. Bom, aqui no server carona foi onde a gente de fato chamou a função getJohnson e onde a gente vai usar o paralelismo. Aqui a gente usa aquelas variáveis que a gente tinha declarado, né? O writesync.lock para alocar o writing. Aqui a gente declarou o programa deune igual true. E aqui a gente deslocou o writesync para deixar as outras funções do programa usar ele, né? Aqui o enable cause a gente setou aquele cabeçalho que a gente tinha dito. Criamos uma variável do tipo carona. Aqui a gente usou o request body, né? Que ele recebe a requisição HTTP por esse request. A gente falou para ele decodificar essa requisição, o body dessa requisição e atribuir ele a variável de endereço carona. Com isso a gente teria, né, de fato, a gente pegaria o JSON que o front-end mandou para o back com essa linha de código. Nas linhas de 77 a 89, a gente fez alguns casos de teste só para testar nosso serviço. Tá. Na linha 93, 94 e 95, eu fiz algumas variáveis de root, com a classe root, né, que elas sim vão guardar o JSON que vamos receber da requisição que a gente fez para a API de distância de matrizes. Aqui eu declarei uma variável melhor do tipo carona para guardar o melhor caminho, o melhor cara a dar carona. Também fiz uma variável limite de horas para ter um limite para a gente comparar e saber qual é o melhor, né? O canal 1, canal 2 e canal 3 são os canais que eu tinha falado, que eles são usados para fazer o programa esperar a GoRotina, né? E aqui, vamos lá. Aqui eu chamei o getJohnson com a Go.
e passei para ele carona ponto origem e carona ponto destino. Bom, esse cálculo eu só fiz uma vez, porque se a gente pensar um pouco, a gente pode ver que todas as chamadas usariam esse mesmo trecho de rota para chegar um ao outro lado. Então, eu prefiro calcular isso somente uma vez. E dentro do for, eu chamo dois get Johnsons paralelamente, que seria a etapa 1 e a terceira etapa que eu tinha dividido anteriormente no começo da explicação, né? Aí, com isso, eu pego tudo, somo na variável na variável percurso, eu somo tudo isso e guardo na variável melhor se o percurso for menor que o limite OR. E eu também atualizo o limite OR, né, com o valor de percurso. Aí com isso eu consigo pegar o melhor. E nisso, depois que eu pego o melhor, eu falo para escrevermos no front-end, que é o Johnson.newEncoderWriter, .encode melhor. O que isso vai fazer vai ser criar um arquivo JSON que vai ser mandado para o writer, que é o back-end. Então, o back-end vai ter acesso a esse JSON que a gente acabou de codificar aqui. Então, vai ser a resposta que a gente está dando para o nosso front-end. E com isso, ele vai chamar um outra API do Google que a gente utilizou, que é feita para renderizar as rotas no Google Maps. Agora eu vou passar para o nosso amigo aqui, Arthur, para explicar um pouco melhor o front-end. No front-end, primeiramente, a gente vai inicializar o mapa com a API da Google que a gente tem. Pode botar no navegador mesmo. Uma vez que o mapa foi renderizado, ele vai vir vazio, sem rotas, porque a gente já estava testando antes. Prontinho. Uma vez que a gente renderizou esse mapa, ele vem com foco em Brasília, porque a gente mora em Brasília, né? Não teria por que colocar o foco em outro lugar. A gente, como usuário de carona, a gente vai colocar um endereço de origem nosso e um endereço de destino para onde a gente quer ir. E com todos os testes que tem lá no back-end, o nosso front-end vai fazer requisição e vai procurar qual que é a melhor rota disponível. Vamos dizer que todos aqueles testes seriam os usuários que estão fazendo Uber nessa hora pra gente. E com todos os testes, com todos os usuários, todos os Ubers disponíveis, a gente vai fazer o cálculo paralelamente e vai chegar à conclusão de que a melhor rota é uma que bate, inclusive, com o nosso começo, nosso final, e vai mostrar pra gente no mapa. E é essa mágica que acontece no front-end. Como é possível observar aqui, sai do ponto inicial, que é o NB, e chega em Águas Claras. Se a gente dá uma olhada aqui no código, das rotas que a gente escolheu como Ubers, a gente tem aqui uma pessoa saindo de... a gente já tem aqui uma pessoa saindo da Universidade de Brasília, né, indo para o Paraíso de Goiás, e seria a rota escolhida, né? Que é a Como melhor rota que é a melhor possível. escolhida. Então, depois de deixar essa pessoa aqui na universidade em Águas Claras, a pessoa seguiria caminho para Valparaíso de Goiás. Então, esse é o nosso projeto. E é isso.